Muito bem. Continuando, ela nos diz o seguinte: desajustando-se cada vez mais, o paciente pode tombar num transtorno psicótico com delírios que o leva a ações criminosas hediondas, sem dar-se conta do total desequilíbrio que o devasta. Olha que gravidade, como é importante nós termos a atenção para o desenvolvimento infanto-juvenil. Esse tipo de delírio é quase sempre de natureza persecutória, mania de perseguição, em legítimas crises de paranoia, quando se sente acossado por pessoas ou grupos que se organizam com o fim de destruí-lo, por não o amarem, em razão dele estar programado para ações humanitárias e salvadoras da sociedade. Esta crise de paranoia de natureza persecutória, eu acompanhei um caso que o rapaz tinha esse tipo de delírio. Ele achava que estava sendo perseguido. E eu sentei com ele, fui conversar com ele. Quase toda hora ele virava para trás, olhava, como se tivesse alguém o perseguindo. É muito triste, mas isso existe, não é? Nesse quadro, a agressividade e o crime são quase que inevitáveis. Estando instalada a sociopatia, a única providência deverá ser de emergência, recomendada pela psiquiatria. Veja bem, Joana está nos dizendo o que deve ser feito. Não adianta querermos usar de recursos paliativos, que não vai dar certo, não é? Mas o que eu queria dizer é que no grupo que eu participei de autoajuda do amor exigente, nós lidávamos com usuários de droga. E no caso, o usuário de droga, quando está abstinente, ele desenvolve esses delírios, né? O tremor, quando a pessoa está abstêmia do álcool, né? O delírio persecutório, que é esse que nós estamos dizendo aqui, né? As crises de paranoia de natureza persecutória, né? A pessoa precisa de recurso psiquiátrico. Do contrário, ela não sai. Do contrário, ela não consegue sozinho. E com a ajuda dos familiares, mesmo com a ajuda dos familiares, não é suficiente. É necessário que ele faça uso de medicamentos que minimizem esse quadro que ele está apresentando, para que não sofra tanto, porque é de muito sofrimento e de muita dor, né? Portanto, Joana nos recomenda o uso da psiquiatria. Deverá ser de emergência, recomendada pela psiquiatria. Tratamento emergencial. Não adianta querer levar para tomar. Tudo bem, pelo amor de Deus, eu não sou contra isso. A bioenergia, ela é de um valor inestimável, incalculável. Mas existem casos que não é indicado, não é suficiente. É necessário, sim, a ação clínica, médica, para libertar a pessoa daquele momento de desespero. É tão dramático e tão triste
porque muitos casos de usuários de droga que entraram nesse processo que nós estamos dizendo aqui, essas manias, né? Esses delírios, que se suicidaram. Eles não resistiram. E os pais, por sua vez, tão assediados pelo problema, tão desgastados, que não conseguiram evitar que ocorresse. Aí, o que acontece? A pessoa tem, com a sua liberdade, ele foge. Acha que a morte consegue libertá-lo daquele quadro de sofrimento. E é o que acontece o contrário. Ele sai do corpo como um suicida. Então ele terá muito maior sofrimento na espiritualidade do que quando ele se encontrava no plano Terra. Esses quadros de uma formação educacional precisa ser muito bem analisado para nós chegarmos a um consenso de tratamento ideal. Chegou ao extremo, vamos buscar um clínico idôneo, aquele que tem experiência na área, para que receba a orientação adequada, não é? Do contrário, a pessoa só vai ter maiores sofrimentos. Segundo Joana, a psicoterapia é de considerável utilidade em pacientes vítimas da violência. A psicoterapia é de considerável utilidade em pacientes vítimas da violência. Tendo-se em vista o largo processo de instalação do distúrbio sociopata da personalidade, o tratamento exige um longo período de libertação das raízes perturbadoras que deram surgimento à insensibilidade e a todo o cortejo de distúrbios do comportamento. Infelizmente, neste quadro, neste momento em que a pessoa se encontra, tomba diante das ações psíquicas, ele vai ter uma presença de entidades tão tenebrosas que é preciso que ele seja muitas vezes internado, né? O hospital Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, na cidade de São José do Rio Preto, nós estivemos visitando, nós vimos inumeráveis casos que se tornaram casos irreversíveis, que os familiares não aceitavam mais. Ele tinha alta, mas os familiares não vinham buscar, que tinham medo da recidiva, das recaídas, que eles não queriam mais. Eles não davam mais conta de conviver com a pessoa. É triste, mas existem inumeráveis casas de repouso, casas de tratamento de usuários de droga que os familiares não querem saber mais. Os familiares abandonaram. É uma tristeza, mas isso é um fato. Isso é um fato, né? Gera tanto sofrimento para o paciente e tanto para os familiares, que os familiares não resistem mais. Não resistem mais. Nós que lidamos com
com a substância psicoativa, com os usuários de substâncias psicoativas, a família fica um farrapo, um frangalhos. Não querem mais passar por aquelas situações. E então entregam o jovem para as colônias de tratamento. Muitos se tornam, eu diria, que são líderes de grupo. Eu participei e vi recuperados das substâncias que eram líderes de grupo. Já tinham feito curso, tinham se libertado, estavam como líderes nas salas, dando orientação psicológica e social, através da sua própria experiência de vida, porque uma vida tão dolorida, tão sofrida, que servia de exemplo para muitos daqueles que estavam ali estudando e vivenciando. Muito grato. Voltaremos para o próximo capítulo em breve.